O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém? Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vamos de novo. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Sozinho não podemos viver. Precisamos do advogado, do Paráclito, para nos ajudar a caminhar, a dar passos em direção à graça de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje, ela não começa fora de nós, mas dentro de nós. Ela não vem apenas como um anúncio, mas como um toque discreto, quase silencioso, que alcança o nosso coração. Hoje nós vimos em Atos dos Apóstolos, Pedro anuncia que aquele Jesus, ele morreu e ressuscitou, e ainda fala no meio do seu povo através dos discípulos. E Pedro aqui nos mostra o primeiro anúncio da igreja nascente, que vai mostrar os rastros do Senhor. O querigma em estado puro,
O querigma em estado puro, o primeiro anúncio ali sendo anunciado para aqueles que estavam ali, junto aos discípulos. E na primeira leitura, São Pedro fala, e algo acontece, que não se explica apenas com palavras. Ficaram com o coração aflito, ficaram com medo, o coração ficou aflito. É como se de repente eles se reconhecessem diante de Deus. A promessa do Senhor em que Ele iria estar com os seus até os confins do universo. Vimos nessa semana que o Senhor foi falando em suas leituras, em Atos dos Apóstolos e no Evangelho. Nós vimos os discípulos que estavam ali reunidos, vimos a conversão de Paulo, vimos também o Senhor que se declara: eu sou o pão vivo descido do céu, e quem come desse pão nunca mais terá fome. Vimos agora o Senhor que não abandona os seus discípulos e o seu povo. Vimos o Senhor que caminha no meio do seu povo. Os discípulos aqui, eles não demonstram o medo, mas demonstram aqui uma lucidez em voltar nas palavras do Senhor, em perceber que o Senhor, Ele cumpre a sua aliança. E aí eles começam a entender que Deus está mais perto deles do que eles imaginam. E Santo Agostinho, ele vai nos mostrar em uma passagem do seu texto, em seu livro Confissões, ele vai falar assim: feristes o meu coração com a tua palavra, feristes o meu coração com tua palavra, eu conheci a verdade e a verdade me libertou para anunciar a bondade de Deus para comigo. Assim foi com os discípulos. Eles conheceram a verdade, caminharam com a verdade e encontraram essa felicidade que tomou o coração deles, fez o coração arder, balançou a existência e mostrou o caminho da graça e da misericórdia. E é dessa experiência que nasce uma pergunta que não é teórica, mas existencial. O que devemos fazer? O que devemos fazer? E aí Pedro convida a eles a converter-se e ser batizado e aceitar o reino na sua vida e na sua história. Queridos irmãos e irmãs, nós somos batizados e incorporados na grande família de Jesus Cristo. E assim como os discípulos, a igreja nascente ali em Pentecostes, nós somos convidados a dar testemunho do amor de Deus, a ser profetas, a ser discípulos exímios na fé em Jesus Cristo. Esse Cristo que nós buscamos na palavra, na Eucaristia e no irmão. Esse Cristo que vem moldando o nosso coração e a nossa existência. Esse Cristo que nos chama, esse Cristo que nos ama e caminha conosco. Na segunda leitura, nós somos levados ao modo como Jesus Cristo viveu. E aqui há algo que nos desarma profundamente. Ele sofre, mas ele não endurece o coração. Ele é ferido, mas não se fecha à graça. Ele permanece aberto, permanece confiando, permanece amando, mostrando que nós devemos de fazer as mesmas coisas. Por isso, o mandamento supremo do Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O Senhor vem nos mostrar para nós uma dádiva. Não faça para o outro aquilo que você não queira que façam com você. Mostre para o outro a ternura de Deus e você receberá a ternura de Deus. Por isso que o domingo do bom pastor vem nos mostrar a ternura do bom pastor.
a ternura do bom pastor para com suas ovelhas, que chama as suas ovelhas a entrar, então, em direção à porta da Jerusalém celeste, a porta da esperança, como nós vivemos aí, o ano santo jubilar, a porta da misericórdia, para ouvir a voz desse amado eterno. Queridos irmãos e irmãs, nós muitas vezes, quando sofremos, nos protegemos, levantamos defesas, criamos distâncias. Cristo faz o contrário. Ele transforma a dor em entrega. E São João Crisóstomo vem nos ensinar. Dizia o santo que a verdadeira força está na mansidão, porque ela não interrompe o fluxo do amor. Ela não interrompe o fluxo do amor. A mansidão nos mostra e nos ajuda a fazer a experiência de Deus. Quando eu faço a experiência de Deus, eu exalo o perfume do bom pastor. Eu sou boca santa do bom pastor. A minha vida se torna então mais leve, se torna mais esperançosa, aonde não vai ter lugar para a negatividade e vai ter lugar para a graça habitar. Vai ter lugar para a graça fazer morada e nos mostrar o caminho do amor. No Evangelho, então, Jesus vai nos mostrando que, e logo ele diz no começo, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E acrescenta algo muito simples. As ovelhas reconhecem a sua voz. As ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. Estamos celebrando, então, o dia de oração pelas vocações. O bom pastor chama várias pessoas, há vários ministérios. O bom pastor nos chama a cada dia a exercer o nosso apostolado. Vários são os convites do bom pastor para conosco. Nos chama a sermos bondosos, nos chama a sermos, então, caridosos. Nos chama também a vida sacerdotal, nos chama também a vida religiosa consagrada, nos chama também a ser aqui um ministro extraordinário na Eucaristia, nos chama aqui para cantar, como nosso irmão canta, a tocar, a servir ao altar, mas nos chama também lá dentro de casa a servir ali a sua família, seu esposo, seus filhos, o papai, a mamãe, a vovó. Também como chama a vida leiga consagrada a servir na comunidade, ser expressão deste bom pastor. E aqui entramos numa dimensão muito concreta, uma dimensão muito concreta da fé. Quais são as vozes que vocês estão ouvindo? Quais são as vozes que vocês estão seguindo? É a voz do bom pastor ou é a voz do meu próprio egoísmo, dos meus próprios achismos, das minhas próprias ideologias? Ou é a voz da graça, ou é a voz da comunhão, ou é a voz da esperança? Às vezes ouvimos também a voz do julgamento, do pré-julgamento do outro, que mata aquela ovelha. Mas Lucas vai falar no seu evangelho, olha, o bom pastor, ele vai atrás daquela ovelha perdida e traz ela nos seus ombros. É esse Deus que vai atrás de nós. Quando estamos perdidos, o Senhor nos encontra. Quando estamos afastados, o Senhor também nos encontra. Quando estamos ali, sem esperança, o Senhor nos encontra. Quando estamos ali em meio à escuridão, também o Senhor nos encontra. É esse bom pastor que no Evangelho de Lucas vai nos mostrar que ele procura as suas ovelhas, resgata as suas ovelhas. E hoje no Evangelho de João nós vamos vendo que ele guia, ele procura, ele protege e dá segurança às suas ovelhas. Quais são as vozes que eu estou ouvindo? Nós deparamos com muitos jovens perdidos nas vozes do mundo, não sabem o que querem, trocam de cursos um atrás do outro, porque não têm o discernimento de ouvir a voz do bom pastor, para
discernir aquilo que vai levar ele para a felicidade, que vai levar ele então a ter ali a alegria de estar fazendo aquilo que o coração arde. Se o meu coração arde, Deus ali está. Aqui entramos numa dimensão também da fé, em reconhecer uma voz, que é algo que nasce da convivência, que é algo que nasce então dessa convivência com o Senhor, dessa experiência com o Senhor, na palavra, na Eucaristia, fazendo essa experiência. Quem escuta Jesus no cotidiano também, na oração, no silêncio, na vida, começa a perceber o seu modo de falar. Começa a perceber Deus falar na sua vida e na sua história. Começa a perceber Deus lá no seu serviço, na sua casa. Começa a perceber Deus lá na situação que você está vivendo. E Deus está falando. Um santo da igreja fala assim: basta apenas um raio de luz para dissipar todas as escuridões. E a palavra de hoje, então, não nos pede coisas complicadas. Ela nos convida a algo essencial, prestar atenção ao que se passa dentro de nós. O que está aí no seu coração? O que você está cultivando na sua vida e na sua história? O que está aí dentro de você? Perceber onde Deus já está agindo. Aonde Deus está agindo na minha vida? Senhor, caminha comigo, esteja na minha vida. E também não fugir das inquietações que Ele provoca. Às vezes o Senhor vai provocando inquietações na nossa vida, nos mostrando o caminho, mas nós fazemos então como aquele velho Samuel, não conseguem escutar a voz do Senhor, não conseguem discernir, e precisamos de Elis na nossa vida. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Precisamos de bons samaritanos para nos ajudar a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do bom pastor. Querido papai, querida mamãe, você está sendo extensão do bom pastor lá na sua casa? Como que está a sua casa? Queridos filhos, nós devemos de fazer a experiência do bom pastor e pedir ao bom pastor que fecunde o nosso coração, que nos ajude a dar passos em direção a essa graça. Queridos filhos, a palavra também nos pede para não endurecer o nosso coração diante do chamado de Deus. Diante do chamado de Deus, fingimos que não ouvimos. Diante do chamado de Deus, nos sentimos ali também miseráveis, nos sentimos pequenos. Mas olha, na Sagrada Escritura, o que o Senhor faz com Davi? O menor da sua casa, o Senhor o constitui rei, para mostrar que o Senhor, que é esse Deus onipotente e onisciente, e age onde Ele quer e como Ele quer. Não tenha medo de de lançar a sua rede em águas mais profundas. Lance sua rede em águas mais profundas. Busque o Senhor, busque a sua vocação, busque ser feliz com o Senhor, busque um caminho novo, diferente. Se você está em caminhos errados, é hora de mudar de rota, é hora de mudar de vida, é hora de abraçar os objetivos do bom pastor na sua vida e na sua história, é ter coragem de abraçar a cruz que o Senhor te deu e mostrar que além da cruz há a ressurreição e a felicidade, que é a vitória em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.